lá, vamos para nosso último encontro. E hoje, nessa última aula, a gente vai tratar sobre a questão da interdisciplinariedade da história, né, os desafios na formação do historiador. De antemão, eu digo que desafios são muitos, porque o problema, muitas vezes o problema acontece um pouco na base formativa, né, dentro das universidades, aonde o conteúdo já é passado sobre um viés, uma formatação, né, e depois parte também, né, não posso culpar também somente a universidade, né, ou as universidades públicas e privadas do Brasil, sobre a questão formativa, né? Eu acho que, não acho, tenho certeza que parte da formação do aluno, do profissional, ela também deve ser um desafio por parte do próprio estudante, né? Ele deve se desafiar, deve de não se ater ao que é lhe passado dentro da universidade. Então, dentro dessa proposta de hoje, né, que é um desafio, desafiadora, né, eu trago algumas breves, né, não, 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 não fecho questão com com tudo, todas as disciplinas que a história acaba se linkando, né, mas mais alguns para vocês terem ideia de como é que ocorre essa questão, que a história ela não é fechada em si mesmo, ela trabalha com outras disciplinas, né? Aí eu trago aqui a questão da nossa primeira aula, que era a aula sobre ética na educação, a ética aristotélica, que aí a gente tratou exatamente sobre filosofia, né? E dentro também a gente tratou também sobre a gente tratou em uma das aulas também sobre geopolítica, Guerra Fria, né, e psicologia, né, a importância do de se ter um conhecimento amplo, né, sobre as questões, sobre os assuntos, né, na filosofia a gente não traz só a questão histórica, né, por exemplo, a gente também entender a ideia de mundo dos filósofos gregos, né, sobre as questões de as questões até políticas envolvidas na Grécia Antiga, né? Aquele conceito de democracia dos gregos, dos atenienses, né? Então, é bem importante a gente tentar entender um pouco o conceito e o mundo que gira, né, em torno ali daquele período antigo e entender que a história não é contada para si mesma, né? Ela também precisa entender as relações existentes com outros campos de conhecimento. A questão da geopolítica, né, da Guerra Fria, por exemplo, a gente trata de uma abordagem dos nuances e as disputas localizadas no mundo, né, o que está acontecendo no mundo, a questão econômica, os interesses. Então, é importante a gente ver que a história tem suas seus links, a própria psicologia, a questão, a gente tratou da psicologia sobre algumas questões envolvendo a métodos de manipulação, métodos
enfim, pé na porta, pé na cara, né, de psicologia de grupo, que é importante depois também no dia a dia a gente entender o que a gente quer transmitir e qual o método que a gente vai utilizar também. Essa questão da psicologia, ela com certeza ela vai ter sempre duas vertentes, né? Uma positiva e outra negativa. A gente pode usar ela também um aspecto positivo do que querendo transmitir conhecimento, transmitir conceitos. A gente pode utilizar as metodologias da psicologia. Depois das aulas que a gente tratou de revolução cultural, sobre poder moderador, inquisição, direito e justiça, a gente tratou exatamente de direito, né? Não que a gente, não que o historiador ele vai ter formação jurídica, né? Não é isso, não é essa a questão. Mas conceitos básicos do direito, né? Eu acho que é importante o historiador trazer isso para o seu conhecimento. Até eu gostaria de destacar uma questão dentro daquela questão da revolução cultural. Até a gente pode tratar também sobre ciência, né? Você se lembra aquela questão do Turing, que ele foi forçado a uma castração química pela questão de ser homossexual? Então, aquilo era ciência na época. Sim, era conceito científico de ter tratamento para, ou seja, a cura gay, né? Tratamento para a pessoa deixar de ser homossexual. Bem, como a ciência trabalha muito com experimentação, né? Ela não é fechada. E aí eu vejo que hoje, de alguma forma, uma, uma certa histeria, né? Porque, valoriza a ciência, a ciência. A ciência é experimentação. Ela é acerto e erro. Ela, à medida que ela reproduz várias vezes, ela vai testando várias vezes um certo método e ela vê que está acertando, ou vê que está errando, vê que está errando, ela modifica, faz diferente. Então, é, a própria ciência, ela não é um conceito estrangulado, né, de fechado. Não, a ciência que é uma coisa absoluta, ela é reinante. A ciência, a ciência é uma grande caixinha de surpresa porque ela vai depender dos experimentos e daquele determinado conceito científico só vai ser no futuro aceito como pacificado quando vários cientistas entenderem que, bom, chegamos ao denominador comum. Então, hoje, até por aquela questão da pandemia e a questão da aplicação de vacinas, etc., existe uma bela histeria e coletiva sobre a questão da ciência como o suprassumo, né, da resolução dos problemas, né? Quando, na verdade, a gente está no meio de uma grande reprodução científica e que o resultado a gente só vai saber com o avançar da ciência. Não é algo que absoluto, né? Então, é importante confiar na ciência? Sim, é importante, mas não endeusá-la, porque a ciência ela comete erros também. E a maior prova foi o Turing, né? Que acabou cometendo suicídio por um erro científico, né? Então, é importante se destacar essas questões
Então, até não destaquei aqui a ciência, mas ela faz parte, sim, dentro da Revolução Cultural. Então, conhecer o direito também é importante, né? Entender como é que o direito se reproduziu ao longo do tempo, né? Então, a história do direito, né? É importante para a gente entender as sociedades, né? Como um todo. Economia é um importante tema, talvez um dos mais importantes temas dentro da história, né? Por quê? Muitos historiadores cometem inúmeros erros conceituais, por desconhecer economia. E o conceito básico de economia não é tratar, não é o conhecimento profundo de economia, é o conhecimento básico de economia. E isso é central, isso é muito importante, né? E aqui eu trago algumas questões econômicas, eu vou relatar agora alguns casos, né? A questão dos efeitos econômicos da peste negra, por exemplo, né? No século XIV, um terço da população europeia morreu por causa da pandemia, da grande pandemia causada pelo piolho do rato, que é a peste bubônica, né? Então, isso se espalhou pela Europa. A gente já tinha tratado disso quando a gente tratou da questão judaica, né? Aquela história de que os judeus teriam envenenado os poços, né? Os judeus eram culpados pela peste bubônica, enfim. Então, mas não, foi um micro-organismo, né, do piolho do rato. O grande problema na Europa era, obviamente, questão de cidades não tinha saneamento, né? Hoje temos saneamento básico, as cidades não tinham, era uma verdadeira imundície. Então, só proliferou rato e aí se espalhou a peste. E também um baita problema que aconteceu na Europa com relação à questão da peste negra foi aquela questão, alguma questão conceitual de que os gatos, eles eram um tanto mal vistos porque eles tinham aquela conotação com o Egito antigo, né? Que eles eram, de alguma forma, endeusados pelos egípcios, né? Obviamente, eles associaram também os gatos à questão da bruxaria. Então, houve uma redução da população de, de felinos, e aí, obviamente, que os gatos sumiram e os ratos fizeram a festa. Essa foi a verdade sobre a Europa. Qual foi o efeito econômico dessa redução populacional? Os salários, bom, e aí, os salários acabaram dobrando. E por que eles dobraram? Porque tem menos mão de obra. Então, a mão de obra escassa se tornou, ou seja, a oferta de mão de obra era menor do que a necessidade que os campos tinham. Então, obviamente, que essa mão de obra vai cobrar mais caro, tem menos mão de obra. E os arrendamentos de terra diminuíram 50% ou mais. Questão de oferta e procura. Agora tem menos procura, a maioria da população morreu, tem menos procura por terra. Aí a terra está mais abundante, obviamente que o arrendamento cai o preço. Isso são efeitos econômicos simplesmente por uma queda populacional. E isso acabou levando prosperidade econômica para a classe camponesa e reduziu a renda dos proprietários de terra. Então, é o efeito econômico da peste negra.
E agora eu passo a tratar sobre a economia da discriminação, né? O conceito econômico é a questão, né? A gente vai abordar o mercado norte-americano. Esse estudo é com base no mercado norte-americano, que é sobre questão de diferenças salariais. Porque existem muitos equívocos nas abordagens dos historiadores, e aí é importante destacar que meros conhecimentos econômicos poderiam sanar o problema, né? A, a questão de diferença salarial entre brancos e negros, homens e mulheres, né? Ela por si só não prova que há discriminação. Existem diferenças? Existem. Por que existem diferenças entre os salários pagos para brancos e negros e homens e mulheres? Vamos a alguns dados, né, colhidos lá nos Estados Unidos. Os brancos têm 75% mais chance de ter um diploma universitário que negros. Então, acaba sendo uma mão de obra mais qualificada, que acessa postos mais altos no mercado de trabalho. Homens, 11% mais probabilidade de ter pós-graduação frente a mulheres. As escolas públicas de áreas predominantemente negras eram, né, de baixa qualidade comparadas com escolas públicas das áreas predominantemente brancas. Ou seja, duas escolas públicas, a gente tem que entender também que nos Estados Unidos tem muito disso, né? Escola que é mais voltada para um bairro, uma classe que é mais predominantemente negra, e outra escola mais predominantemente branca, né? Então, e aí o ensino, mesmo sendo público, era de melhor qualidade nas escolas brancas. O, os homens têm mais experiência de trabalho que as mulheres. Talvez isso possa estar diminuindo bastante, né, essas relações. Mas o que acontece? Muitas vezes a mulher acaba, pela questão da gravidez, se afastando do trabalho. Eles passam um tempo, de repente, cuidando dos filhos, etc. Depois voltam ao mercado de trabalho. Aquele tempo que ela deixou de estar no mercado de trabalho é tempo de experiência a menos, né? Comparado a homens que permanecem no mercado de trabalho. E também a questão de diferenças compensatórias em diferentes profissões. Homens muitas vezes escolhem profissões distintas das mulheres, por exemplo. Enfermagem é um núcleo bastante feminino. Educação, um núcleo bastante feminino, né? Enquanto homens vão lá para construção civil, né? Então, tem alguns nichos, né, de trabalho que, que isso também diferencia salário, né? Então, é importante destacar essas questões também. Todas as questões estão ligadas diretamente à economia, diretamente à economia. O mercado ele vai absorver aquilo que lhe interessa como melhor, né? Obviamente, ele vai optar sempre por melhor qualificação e mais experiência, né? Então, são pontos principais de análise de mercado. A grande questão, uma das grandes questões, centro da discussão dos historiadores, e boa parte deles coloca o capitalismo como o grande vilão da história, né? O capitalismo sempre vem como o mauzão, é o mauzão da história. Então, falar que capitalismo é bater três da madeira, né? Sempre tem
algo de ruim para falar do capitalismo. Mas a grande questão é, por que que as vacas não entram em extinção? Por mais predatório que seja o nosso consumo com relação à carne né, das aves, das vacas. E, pelo contrário, as vacas só se reproduzem cada vez mais, crescem cada vez mais os rebanhos. Então, o segredo, o segredo da vaca não entrar em extinção é a propriedade privada. Porque se a propriedade fosse coletiva, certamente a vaca entraria em extinção, porque não é de ninguém, ninguém cuida. Não é de ninguém. Essa história de que é de todos é de ninguém. É a grande verdade. Quando algo é de alguém, esse alguém cuida a sua coisa. Quando é um de um coletivo, ninguém vai ter o menor zelo e cuidado, porque todos vão empurrar para o outro o cuidado. Certamente, se vocês pegarem uma, uma turma e disser para eles que a nota é coletiva, que eles não precisam estudar, fazer esforço individual, a média, eu garanto a vocês que a média da turma cai. A média da turma vai cair. Vocês podem fazer isso no ano inteiro. Talvez no primeiro período vá ser talvez uma nota boa, mas eu aposto que até o final a nota cai. Porque o esforço não precisa ser tão alto, porque ele vai confiar no outro, né? No esforço do segundo. E aqui eu trago uma questão importante e comparativa, né, entre vacas e elefantes, porque o Quênia, a Tanzânia e a Uganda, por exemplo, eles fizeram leis proibitivas, né, de abate de elefantes para venda de marfim. Sabe qual foi o resultado? Queda da população de elefantes. Simplesmente existir lei que proíba, criminalize o abate do elefante para pegar o marfim para comercializar, não foi garantia de redução populacional dos elefantes. Mas Botsuana, Malawi, a Namíbia e o Zimbábue, eles fizeram o seguinte: é permitido o abate dentro de áreas privadas. Ou seja, dentro de uma propriedade privada, eu posso fazer abate do elefante. Resultado disso, incrivelmente, a população de elefantes nesses locais cresceu. Por quê? Porque, como a propriedade é privada, ele tem uma conotação, uma correlação com um ganho de venda a partir daquele negócio. Se aquele negócio se extinguir, ele perde aquela renda. E, obviamente, então, dentro da propriedade privada, eles cuidavam dos elefantes e trabalhavam para que eles se reproduzissem. Então, a maior prova de que a propriedade privada é extremamente benéfica para a coletividade e para e até mesmo para os animais, né? Esse cuidado que acaba sendo gerado simplesmente com a propriedade privada. Existiram enormes avanços, né, do capital, né? E o capital ele permitiu o capitalismo, né? Com o avanço do capitalismo, ele nos permitiu muita coisa. Entre eles, o crescimento econômico ele eliminou praticamente o trabalho infantil. A gente sempre tem aquela figura bastante decorativa, que se trata das chão de fábricas de Inglaterra, no início da industrialização, as crianças trabalhando em jornadas de trabalho, sofrendo acidentes, toda aquela dramatização. Mas foi o capitalismo
que permitiu que crianças não trabalhassem. E muito mais, até mesmo ganhos salariais, aumento na maximização de produção com os avanços tecnológicos. Hoje, se as pessoas acabaram reduzindo a jornada de trabalho, foi graças aos avanços tecnológicos do capitalismo. A causa do trabalho infantil não é a ganância dos empregadores, é, em absoluto, a pobreza. Então, à medida que a pobreza é reduzida, se faz o que? Se reduz o trabalho infantil. Existem algumas metodologias, até mesmo para tentar eliminar o trabalho infantil, com alguns planos governamentais. México, Brasil é um exemplo de um Bolsa Família, né? Porque qual é a ideia econômica por trás da fazer com que a criança vá para a escola em vez de trabalhar? Os economistas eles falam que é necessário subornar os pais, ou seja, os pais precisam receber dinheiro em troca de colocar a criança na escola, porque existem dois interesses conflitivos na relação entre pais e filhos e dentro de um aspecto da pobreza, porque o primeiro é a necessidade imediata de renda dos pais contra o interesse da criança de longo prazo de sair daquela situação que só a educação pode gerar. Então, por isso é importante esse suborno aos pais, né? Suborná-los para que eles coloquem seus filhos na escola. Então, esses programas no México, fez isso, o Brasil fez isso, e isso é um importante mecanismo para retirada da criança do trabalho infantil e colocar eles na escola. Mais de 80% dos historiadores econômicos já aceitam a ideia de que a redução na jornada de trabalho semanal nas indústrias americanas antes da Grande Depressão deviu-se majoritariamente ao crescimento econômico e aos aumentos salariais gerados por esse crescimento econômico. Outras forças tiveram um papel apenas secundário. Por exemplo, 2/3 dos historiadores econômicos rejeitam a proposta de que os esforços dos sindicatos foram a principal causa da queda da jornada de trabalho antes da Grande Depressão. A grande verdade não foi os sindicatos e a força sindical que permitiu a redução de jornada de trabalho. Muito pelo contrário, foi o avanço tecnológico. Ou seja, à medida que a produção ela deu um salto, isso permitiu com que eu precisasse menos jornada de trabalho, né, das pessoas e maior qualificação dessas pessoas para operar esse maquinário. E, obviamente, que essa melhor qualificação exige também um maior salário. Então, esse foi o resultado que gerou do avanço do capitalismo e do avanço da tecnologia e da indústria. Indústria sempre vai ser muito bom e a tecnologia é sempre muito bom. As resistências que existem com relação à tecnologia, e elas são de longa data, não é de agora, né? Que acha que ah, a tecnologia está tirando o emprego das pessoas. Não, não. Ela cria especializações e as especializações facilitam que as pessoas ganhem mais, né? Quem trabalha com a tecnologia acaba ganhando bem mais. Então, o que é importante? Qualificar-se. Sempre estar em constante qualificação para acessar os melhores postos de trabalho. É isso que é importante, né? E eu também, de alguma forma, acuso, né, os historiadores de fazer algumas omissões históricas, né? Não relatar todos os fatos.
Eles omitem algumas informações, como o caso da ditadura do Getúlio Vargas, né, que não é debatida com o mesmo afinco, por exemplo, como é tratado a questão da ditadura de 64 a 85, feita pelos militares. O Getúlio Vargas, de alguma forma, ele é perdoado por grupos, né, principalmente a esquerda, perdoa Getúlio Vargas por todos os seus crimes e bom, os próprios perseguidos, né, alguns comunistas que foram perseguidos pelo Getúlio acabaram o perdoando pelos seus excessos, né, ou até mesmo se associaram a ele, né, nos seus excessos. E também as omissões dos crimes do comunismo. Todos os crimes, principalmente dentro da União Soviética, o da Revolução Cubana, por exemplo, esses crimes são ofuscados, não são expostos, né, com tanto fervor, porque, na verdade, se nós compararmos os crimes do nazismo e os crimes da União Soviética, a União Soviética matou intensamente mais. Mas a historiografia fica omissa diante dos crimes, né, principalmente do Stalin. E também eu trato aqui a questão de alguns erros de leitura de fatos, né? Dentro do episódio da Segunda Guerra Mundial, houve um erro de leitura acerca sobre a própria Segunda Guerra Mundial, porque, na verdade, essa guerra, por mais que destaquem Hitler como o grande responsável pela Segunda Guerra, na verdade, o Hitler era só uma ponta de lança, porque ele foi usado espertamente e talvez foi a maior engenharia da história de guerra sobre a genialidade de Stalin, né? O Stalin, ele preparou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, ele financeiramente e depois encobrindo, porque a Alemanha não podia produzir armamento. Mas o, o Stalin garantiu, né, uma aliança com a Alemanha, que fosse produzido dentro da Alemanha todo o arsenal de guerra e financiou o nazismo, né? Inclusive, o Stalin ele ignorou também os próprios comunistas de dentro da Alemanha. Ele, ele instigou na França que houvesse uma animosidade contra os nazistas, incentivando, obviamente, que fossem contra o nazismo, para que houvesse o conflito. E dentro da Alemanha, eles incentivaram né, o Partido Comunista da União Soviética, o Partido Comunista Russo, incentivou a ascensão do nazismo, né? Incentivou e patrocinou a ascensão do nazismo. Por quê? Ele sabia que aquilo ali era temporário. Ele precisava da, dos avanços dos alemães para viabilizar o quê? A sua própria guerra, o seu próprio avanço. Ele sabia que não poderia, né, expandir o seu território, né, a União Soviética, sem ter alguém que fosse uma isca. E a isca era a Alemanha nazista. Então ele faz o tratado do Molotov-Ribbentrop, que é o tratado de não agressão, né, entre a Alemanha e a Rússia.
Só que dentro desse tratado também ficou acordado o seguinte: vamos repartir a Polônia. E aí a grande pergunta é que a Alemanha vem por um lado e a Rússia pelo outro, e invadem a Polônia e dividem ela. Por que que a guerra é declarada só contra os alemães? Os aliados declaram guerra contra a Alemanha e não contra a Rússia. Uma questão de geopolítica. A lógica pensada pela Inglaterra é a seguinte: como é que eu vou declarar guerra a dois grandes monstros, né? A Alemanha e o enorme exército russo? Não dá para, naquele momento, declarar guerra contra os dois. Eu tenho que declarar guerra contra um só. Vou declarar só contra a Alemanha. Depois eu trato depois dos russos, né? Se for necessário. Então, dentro do jogo da geopolítica, né? Isso que ocorre. E, obviamente que Stalin sabia que os exércitos aliados e os exércitos alemães se enfraqueceriam, e aí ele teria razão, motivo para poder avançar sem ter grandes problemas, né, dentro de uma estratégia militar de avanço do comunismo, né, dentro da Europa. Um detalhe importante também que eu destaco, que não é relatado por parte dos historiadores, é a presença, por mais que seja o nazismo seja um movimento, o nacionalsocialismo seja um movimento antissemita, né, o que faziam judeus como aliados do nazismo? E, sobretudo, por exemplo, nós tínhamos oficiais nazistas. Nós tínhamos o Mengele, que era um dos cientistas do campo de concentração, e que ele era judeu, e ele fazia experimentos com as pessoas. Então, não é feita essa leitura de por que existiam judeus aliados ao nazismo. Porque o nazismo, ele, antes de mais nada, ele é uma ideia econômica de como criar uma sociedade, né? E, na verdade, era, sobretudo socialista, só que não era da vertente internacional igual aos os comunistas da União Soviética, e sim uma vertente nacionalista, né? Que prezava pela tradição, pela família, etc. Tinha toda uma outra conotação diferente, né, da cultura propagada pelo leste europeu do regime comunista. Mas, sim, os judeus que se aliavam a esse sistema, que eram contra a propriedade privada, obviamente que tinham espaço dentro das fileiras do exército nazista ou dentro da estrutura do Estado nazista. Né? Esse aqui é, inclusive, um monumento, né, em Dortmund, em 1935, aonde há uma frase, né, do próprio Adolf Hitler, que diz o seguinte: ele dizia isso: sou socialista, porque me parece incompreensível cultivar e tratar uma máquina com cuidado, mas deixar o mais nobre representante se degenerar em trabalho, o próprio ser humano. Então, um dos erros tradicionais feitos pelos historiadores é associar a questão do nazismo à direita. O nazismo é, sobretudo, socialista. Né? Ele pregava contra a propriedade privada. Né? Ele só tem um tratamento um pouquinho distinto sobre algumas questões, né?
mas o Estado é o direcionador da economia. É ele quem dita as regras da economia. O maior exemplo do que é o Estado social, o nacional socialista, o Estado fascista, é o Estado conciliador de classes, né? Ele cria a conciliação das classes, né? O maior exemplo que a gente tem disso é a nossa CLT. A CLT é, sim, uma inspiração fascista. Ela é trazida, inspirada pela Carta del Lavoro do fascismo italiano, né? Onde o Estado traz para conciliação, diz assim, né? O empregador e o empregado. Então, essa questão da introdução de nazistas dentro das fábricas, dentro das lideranças, essa é a ideia, né, do socialismo, né, nacional-socialismo. Bom, esse tema é vasto, né? Até inclusive foi um dos temas que eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso, né? Então ele é bem extenso, né? Não tenho como acabar aprofundando muito aqui, mas no meu TCC eu consigo demonstrar que os argumentos utilizados, né, pelos historiadores para dizer que o fascismo é de direita, ele é completamente destruído porque pelos todos os argumentos apresentados, eles se reproduziam, se replicavam na União Soviética, né? Questões como a questão de fábricas, lucro capitalista, existiam associações da Ford, por exemplo, de produzir dentro da Rússia soviética, alianças de monopólio entre, por exemplo, membros do Partido Comunista norte-americano com a própria União Soviética, que exploravam minas lá dos Urais. Então, é muito extensa essa temática. Então, mas é uma demonstração do que alguns erros que se é cometido. Aqui eu trago até, inclusive, um pensamento do nazista, o Gregor Strasser, que ele fala o seguinte: olha o que ele diz, como eles e é o melhor de se demonstrar qual é a posição política dos nazistas é trazer as frases dos nazistas, o que eles diziam de si mesmo. Inclusive tem o Castan, uma pessoa radicada aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi preso pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por ser considerado reproduzir um livro que foi antissemita, né? E ele escreve claramente a sua posição sobre o nazismo. Inclusive, ele alega no seu livro que a proximidade entre nazismo e comunismo é praticamente de irmandade, né? Então, o Gregor Strasser diz o seguinte: nós somos socialistas, somos inimigos mortais do atual capitalismo, com sua exploração dos economicamente fracos, com seus salários injustos, com sua avaliação imoral dos indivíduos de acordo com a riqueza e dinheiro, ao invés de sua responsabilidade e realizações. Estamos determinados em todas as circunstâncias de abolir esse sistema. E com minha inclinação para a ação prática, parece óbvio para mim que temos que colocar um melhor, mais justo e mais moral sistema em seu lugar, que, por assim dizer, possui braços e pernas e melhores braços e pernas que o presente. Então, vê bem, os próprios nazistas, eles são anticapitalistas, são anti a questão do individualismo, eles são coletivistas e eles querem implantar um sistema novo. E, obviamente, que o sistema novo é o sistema que eles adotam, é o nacionalsocialismo, né? Então, esse discurso aqui bem
a gente tirasse aqui o Gregor Stresser e colocasse alguns dos nossos mais animados de esquerda no Brasil, por exemplo, se encaixaria com tranquilidade o discurso aqui, com a maior, ainda certamente com muitos aplausos de muitas pessoas e principalmente dentro das universidades, né? Então, a, a ligação fraterna entre nazistas e comunistas é bem próxima, bem próxima. O Harold Nicolson, um socialista democrata que ele inglês, que a partir de 1935 se tornou membro da Câmara dos Comuns do Reino Unido, e que em 1932 ele esteve em Roma e estudou alguns panfletos do fascismo, né? E ele fez a seguinte afirmação, que o fascismo era um tipo de socialismo militarizado. Então, alguém de esquerda, socialista democrata britânico, da Câmara dos Comuns, que estava afirmando que o fascismo era socialista, só que era um socialismo um pouco diferente. O Julian Huxley, também britânico, inclusive, ele é irmão do Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo. Ele, obviamente, também era aficionado também pela esquerda, né? Mas ele vai e diz o seguinte: fascismo era a ovelha negra da família do socialismo. Então, o Julian Huxley, de esquerda também afirmava que o fascismo era socialista. Então, eu quero trazer aqui para vocês agora um vídeo para a gente encerrar aqui a nossa aula. Quero que vocês assistam a esse vídeo aqui. Cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada, sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que, mesmo nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Então, nesse vídeo, a ideia central que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quebra de paradigma. A gente tem um paradigma ali, né? Pegar a banana. E aí criou-se um paradigma para todos os macacos, mesmo que eles nunca tivessem subido a escada, eles apanhavam e entendiam que não podia subir a escada. Então, o que quero dizer é o seguinte: é responsabilidade nossa essa quebra de paradigma e a gente questionar, né? Por que é sempre feito assim? Por que eu tenho que fazer assim? Não, foi sempre feito assim, então eu vou fazer igual. Isso é um erro, é um grande erro. A gente tem na nossa
nossa profissão que a gente escolheu, nosso dia a dia, nosso trabalho, ou até mesmo na escola, a gente tem o grande desafio de fazer quebra de paradigma, de não é porque todos fizeram assim que eu vou fazer igual, né? Então, essa é a ideia central, e eu agradeço a todos e fica aqui, né, as minhas ideias, minhas sugestões, minhas recomendações de vamos fazer quebra de paradigma, vamos fazer diferente, porque nem tudo está dando certo, né? Nem tudo está certo e a gente tem que se desafiar e estudar e não ficar dependente de conceitos dos outros. A gente tem que construir os nossos próprios conceitos com base principalmente em estudos, né? A gente tem que se dedicar para que a gente não sirva de massa de manobra das pessoas ou de grupos dominantes, né? Grupos de interesse. Então, a gente tem que, sobretudo, ser, ser aquelas pessoas que fazem a viabilização da quebra de paradigma, né? Um abraço, até a próxima.